os fundos imobiliários vão fazer assim, ó. Só que se você tentar pegar o bonde andando aqui, você já perdeu tudo que tinha de ganho aqui. A gente está muito próximo de um ciclo que vai ajudar muito os fundos imobiliários. Onde tem muito retorno, tem muito risco. Bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro à economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de conversar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente e entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter a oportunidade de trocar de cadeira. Imagine. Eu já fui entrevistado por ele aqui no podcast passado, vou aprender um monte sobre o mercado e sobre como agir num podcast. Vou falar aqui com o Felipe Ribeiro, sócio do Clube FII, responsável pela área de alternativos. Obrigado aí por vir aqui conversar com a gente, estar aqui ao vivo, sair do interior como eu, para poder nos acompanhar aqui no Conexões. Nossa, uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que eu possa agregar alguma coisa, né? Vamos ver se eu consigo. Nossa, vai agregar um monte. Já agregou para a gente vários aspectos e a gente vai poder tocar muito sobre isso hoje aqui. Felipe, muito antes da gente, você viu uma dor no mercado que era a falta de conhecimento sobre aquilo que o mercado financeiro fazia. E vocês tiveram uma abordagem muito interessante dentro do Clube FII, trazendo informação, trazendo dados para os investidores, e não só investidores especializados, os profissionais, os institucionais, mas acessando as pessoas físicas, criando uma comunidade. Fala sobre essa dor que vocês viram e essa forma de tratamento que vocês criaram, por favor. Antes de eu entrar no clube, eu cheguei a ser gestor também de fundo imobiliário, né? E eu percebi que existia, vou usar uma palavra, não sei se é bem essa, tá? Mas uma distância muito grande e uma posição do gestor assim de eu sou melhor. Eu uso a palavra difícil. Eu uso a maneira mais complexa de explicar uma coisa que parece que para os investidores não entenderem e acharem que aquele investimento é bom, né? Então, quando eu estava lá no Veritá, eu fiz o trabalho inverso, e que é o mesmo caminho do Clube FII, né? Então, o que você, investidor, quer, né? Qual que é a informação que você precisa? Que foi assim que o Clube FII foi criado pelo Rodrigo Cardoso, né? Então, ele fez porque ele precisava. Ele era um investidor de fundo imobiliário, a irmã dele, a mãe dele, e aí eles não tinham como gerir porque não tinha informação. E aí ele começou a fazer, aí fez um fórum. No começo, por que chamava Clube FII no começo, né? E até hoje, né? Porque o Rodrigo tinha os robôs para capturar as informações, mas as informações eram muito mal preenchidas na época. Hoje melhorou. Mas na época era muito mal preenchida, e aí tinha a opção dos próprios participantes do Clube FII corrigir a informação. E que foi também o que eu fiz no Veritá, quando eu era gestor lá, que era jogava lá no fórum do Clube FII, o que vocês precisem que seja melhorado? Qual que é a informação que você quer ver? Precisa dessa informação, precisa desse detalhe, a cor do relatório está ruim de ler, a fonte é ruim, tira esse cinza, põe um preto, e dentro da paleta de cores possível, eu escolhi a paleta de cor possível, né, que tinha lá na época do código da marca, né, e aprimorei a fonte, aprimorei as cores, e fui colocando mais informações. Então, o investidor, não todos, né, porque vai ter aquele que só jogou o dinheiro, não quer nem saber, né, e depois se der errado ele reclama, e se der certo ele não tá nem sabendo por que deu certo. Mas tem aqueles que acompanham. Eu cheguei a ter um grupo de WhatsApp que tinha mais ou menos umas 500 pessoas debatendo CRI. É uma coisa magnífica. Magnífico. É magnífico, assim, né? Inacreditável, vamos dizer, né? E quando eu vim para o Clube FII em 2022, foi com o objetivo de criar o CR Data, que é uma plataforma de dados de CRI/CRA específica com uma visão de investidor, seja investidor pessoa física ou investidor institucional, e, vamos dizer assim, né, dispensar um estagiário da área. Porque tinha que ter um estagiário para coletar os dados, organizar, montar uma planilha, montar uma base de dados. Então a ideia é, você não precisa mais pagar esse estagiário. Compra aqui a base de dados já pronta, organizada e automatizada. E aí,
a gente começou a fazer um programa que foi até onde eu entrevistei vocês, que era a Hora do CRI, né? Que a gente trazia gestores de CRI, securitizadoras, incorporadores, reguladores do mercado, toda quarta-feira de noite ou segunda-feira pela manhã, né? Dependia da semana. E depois a gente lia as assembleias para tentar explicar. Ó, tá tendo uma assembleia, o problema é esse, Traduzir. a situação é essa. E a gente começou a ver que o pessoal não estava recebendo bem aquela informação. Tem um problema? Pô, nossa, tem uma assembleia, socorro, vou vender, vende, 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 vende. E não é por aí, né? Porque quando eu entrei no Veritá, eu fiz questão de ler toda a regulação disponível para fundo imobiliário na época. E tinha uma das regulações que ela versava sobre, que ainda versa, né, sobre ter um rating de crédito interno, fazer isso uma vez por ano, regularmente fazer isso. Só essa visão da CVM de que tem que fazer um rating semelhante ao que os bancos fazem de AH, fazer alguma coisa semelhante dentro da asset para investimentos alternativos, né, ou para crédito estruturado, isso já demonstra que é crédito no final. Embora fundo imobiliário não seja uma concessão de crédito, né, o fundo de CRI, né, ele está comprando um CRI, o CRI não é crédito, e aí o lastro do CRI pode ser uma concessão de crédito, né. Então, aquela visão falou, cara, isso aqui é igual um banco. Se é igual um banco, vai ter estresse de crédito, se não todo dia, toda semana, se não toda semana, uma vez por mês. Vai ter que ter uma conversa, vai acompanhar uma garantia. E isso, para o investidor, é importante que ele saiba. Pô, vamos dizer, um fundo de CRI que tenha 100 CRIs, tem que avaliar um CRI a cada 3 dias, para dar uma vez por ano. Isso quer dizer que você tem que estar acompanhando os ativos. E eles vão dar algum tipo de situação. Assim, é que nem uma padaria. A padaria tem que fazer pão todo dia. Sim. Se acabar o pão, ela tem que vender outro pão pelo mesmo preço. Isso é do business, da padaria. De um player que ele tá dando crédito no final do dia, é isso que o fundo que ele tá fazendo. Ele vai ter uma assembleiazinha. E o pessoal começou a ficar assustado. Meu Deus, os comentários, meu Deus do céu, vai quebrar. De novo, esse fundo de novo com uma assembleia, meu Deus, esse fundo vai quebrar. E não é isso, né? É do dia a dia, assim, é do métier, né? É o trabalho do gestor. É o trabalho do gestor. Exercido, né? É o trabalho do gestor. E a gente estava tentando traduzir, mas daí a gente parou as lives. A gente tá dando muito trabalho, a gente parou. Mas é um trabalho de longo prazo que vocês estão fazendo. Eu acho que essa primeira introdução ao mercado, ó, dá problema. E banco dá problema. Quando você olha uma instituição grande, Itaú, Bradesco, você fala, caraca, sólido, forte, tá fazendo crédito há muito tempo. Você olha lá no balanço dele, você vai ver uma provisão de crédito. Isso aí. E tá lá, em todos eles. Você fala, pô, mas o Itaú não sabe dar crédito? Pô, o Itaú errou. Não, faz parte do negócio, como você falou. Tipo, eu tenho um negócio dentro desse âmbito, faz parte eu ter uma provisão, faz parte eu ter uma renegociação. É parte do banco fazer isso para ele e é parte do gestor cuidar desse dia a dia. E é bem interessante. Um dos pontos focais nossos é justamente tentar trazer essa cultura de crédito, de informação, dos dois lados, né? Falando do empresário também, de mercado de capitais em geral, para o investidor, para que ele entenda aquilo que vocês refletiram muito bem. E eu sofro muito com o lado positivo do que vocês criaram. Essa comunidade que vocês colocaram, que vocês criaram, trouxe muita gente e é muito bacana poder acompanhar os comentários. Primeiro porque eles dão um insight, como você falou, coisas bobas, de tipo, eu não estou conseguindo distinguir no seu gráfico qual é o investimento de quê. Você, cara, tem razão. Essa cor se confunde com aquela, tem que trocar. Tem que trocar. E coisas muito mais profundas. Eu acabei de escrever uma reportagem que vem fundamentalmente de comentários de vocês, do Clube FII, e eu não precisei nem responder muita coisa, porque entre eles vão discutindo e chegando a conclusões muito legais. Então você tem um cara que coloca um argumento válido, logo depois vem um outro que contra-argumenta com um ponto super interessante, e eles criam ali um ambiente de conhecimento. É muito bacana que vocês construíram. E eu vivo isso no dia a dia. Parabéns aí pelo trabalho que estão desenvolvendo. Quando eu era gestor do Veritá, a primeira coisa que eu fazia do dia, primeiro dar bom dia pra esposa. Aí depois veio o fórum. Peraí, deixa eu ver o que estão falando de mim aqui, peraí. E além desse ambiente de comunicação,
você, em especial, tem liderado um trabalho importante não só para eles, mas para a gente também aqui como gestor, de consolidação dos ativos. O filho seu, né, o CR Data, queria que você falasse mais sobre esse produto, sobre como foi a concepção e onde vocês pretendem levá-lo. O CRData ele nasceu quando eu me dei conta de que toda a minha carreira tinha sido baseada em programação. Então, quando eu fui ser o primeiro estágio, foi na Reuters. Aí me deram lá duas bases de dados, uma com 5.000 linhas, uma com 15.000 linhas, tinha que fazer o match entre as duas. Uhum. E eu resolvi com programação em 2 minutos. E só que era uma função para demorar um mês. E agora, tchau. O Acabou que eu meu faço emprego. agora? Não, mas já terminou? Não, não, pô, mas como você terminou? Se quiser, eu espero. Eu vou ali tomar um café. Então, toda a minha carreira, né, até chegar nesse momento de montar o CRData, eu não tinha percebido, não tinha me dado conta, né, que as pessoas, pô, Felipão, tem aquela base de CRI aí, tá aí, manda para mim o Excel, né, porque eu sempre atualizava. E surgiu dessa vontade e dessa percepção de uma carência extrema, profunda. Basicamente um oceano azul de dados em CRI/CRA. Em 2012, eu fiz o primeiro relatório de secundário de CRI. Não tinha calculadora na B3, não tinha calculadora na Ambima, era na unha. E não tinha um leitor de PDF para montar o fluxo. Então tinha que bater o TS na mão, né, os fluxos, e tinha fluxos de 360 meses para montar as calculadoras. E então foi dessa percepção que existe ainda, mesmo com o CRData, e já tem outros sistemas, né, que entregam informações de qualidade, de uma carência gigante, primeiro para o institucional, e a gente quer em algum momento ter uma parte da ferramenta para a pessoa física. Uhum. E então eu tive essa percepção mais clara quando eu estava lá no Veritá, fazendo a gestão, né? E aí quando eu vim pro Clube FI, eu falei, cara, agora eu vou montar a ferramenta. E o objetivo final da ferramenta é ela ser, vamos dizer assim, é um termo em inglês, tá? Eu não gosto muito de ficar falando termo em inglês assim, mas às vezes escapa, né? É o one-stop shop. Então, Uhum. ele vai atender a securitizadora, vai atender o concedor, uma concessão de crédito, seja via banco, seja via CRI. A gente está colocando agora, saiu na semana passada, no CRData. A gente está lendo todos os termos de securitização, um a um, pegando 36 pontos de dados, entre eles o nome exato do devedor, o CNPJ exato do devedor, e subindo toda a árvore societária dele até a, a holding e as pessoas físicas finais. É uma coisa que, assim, se a gente pensar bem num mundo de concessão de crédito, o que precisa saber? Quem que é o devedor? É a primeira coisa. Nem a B3 tem essa informação. Caramba. Nem a Ambima tem essa informação. Nem a Vicia tem essa informação. Ainda, né? Porque agora tem no CRData, então a gente tem uma parceria, né? Então tem. Mas se você quisesse ver todos os crises no qual a MRV está envolvida, não tem como hoje. Tem pelo CRData. Agora tem. tem. Mas é uma coisa, se a gente for pensar assim, básica. Sim. Que deveria ter desde o início de uma concessão de crédito via CRI, né? Que está fazendo 30 anos, basicamente, que existe a possibilidade de fazer CRI, né? Mais 2 anos dá 30 anos. Então, é uma coisa que ainda tem muita coisa para fazer, tem muito dado para ser capturado. A gente está capturando agora os dados para poder montar as calculadoras, cada um montar a sua própria calculadora de CRI. Uhum. Porque eu brinco que CRI e CRA é alta alfaiataria. Extremamente padronizado para aquele tipo de corpo específico nos milímetros. Uhum. Então, tem muita informação específica, e é por esse motivo que eu digo que você, pessoa física, não compre CRI. Não compre CRA, não tente comprar. Vá através dos gestores. Porque imagina Eu adoro ler livros, amo. Estou terminando um livro agora com os meus filhos, um livro de 400 páginas. Caramba. Estou lendo para eles. E só que é um livro com, né, várias plot twists, e muda, e vai, o roteiro muda de novo. Agora imagina ler um termo de securitização de 350 páginas. Não é tão legal. Não é. Não é tão legal. Então, pô, não, mas tem inteligência artificial. Ok, mas
ela não vai pegar todos os nuances. Então, assim, você, pessoa física, quando você tá com alguma situação de saúde, você não vai na vizinha, né? Você vai no médico, vai no hospital, vai no consultório, vai fazer o diagnóstico. Por investimento é a mesma coisa. O meu amado sogro, ele falou assim: pô, Filipão, tô com uns crias aqui. Falei: pô, deixa eu ver. CRI de quê? Eu falei: ai, Não, meu CRI. Deus do céu. O que colocaram na mão dele, né? E não conseguiram passar para ele a informação de quando que foi colocado na carteira dele, a qual preço. Ou seja, provavelmente ele tá com umas buchas lá, né? Sem dúvida. Não pela qualidade de crédito, mas pelo preço que ele comprou, Uhum. né? Então, assim, não compra CRI. Ah, mas o meu assessor indicou, cara. Se ele for fazer via uma carteira administrada, é outro assunto. Uhum. Porque daí vai ter um gestor olhando no final do dia, Uhum. né? Mas então, assim, não compra. Tem gestores que trabalham, às vezes, que nem o Arthur falou, né? Já acorda pensando, peraí, hoje tem comitê disso, tem aquele CRI que está estressado, tem aquele outro que está super bem, e tem que aprovar uma nova operação, porque o empreendedor está lá na ponta precisando do dinheiro para a nova fase da obra, né? E você está pensando na filha ou no filho, na escola, na matrícula, né, no seu trabalho, na pós que você tem que fazer e no final de semana que você vai viajar. E aí ele pensa nisso no final de semana, mas durante a semana ele está pensando nessas coisas. Então, é um instrumento muito complexo, muito útil, porque ele é feito sob medida para cada um dos empreendedores, mas o CR Data ele mostra, né? A gente tem terabytes de informação dos CRIs e CRAs, e que para uma pessoa conseguir, para uma pessoa física que não trabalha com isso, conseguir digerir essa informação e tomar uma decisão adequada, não vai tomar uma decisão adequada, ele vai, né, provavelmente pensar alguma coisa e talvez provavelmente nem entenda o que está acontecendo, né? Acho que você já falou um pouco disso, mas primeiro o investidor não tem essa ideia de que depois de colocar o capital ali, você precisa de gerir aquele capital alocado. Então você tem o dia a dia do empreendedor. Então vai ter um atraso de obra, vai ter um aumento de custo, vai chover mais do que ele esperava, que vai atrasar alguma coisa, vai ter um problema de Covid que vai aumentar o custo e você tem que lidar com aquele negócio. Vendeu demais, vendeu de menos, mudou um programa do governo. Então, coisas acontecem o tempo inteiro na economia real e para você lidar com isso, você precisa de gestão. Primeiro, você precisa entender que existe um problema, que boa parte dos investidores nem sabe que existem esses problemas. Segundo, você tem que saber lidar com eles, o que depende um pouquinho de tempo de mercado para que você saiba fazer. E o terceiro, mais difícil, que a gente acompanha pra caramba, até nos FIIs, tem sido um problema até que está próximo de ser regulado novamente os fundos para que a gente tenha uma flexibilização nisso, que é quórum. Supondo que a gente consiga juntar todo mundo com uma decisão que faça sentido. Se eu não chego num determinado número de votos, e aí esses CRIs pulverizados, isso é bem possível que não aconteça, eu não consigo tomar uma decisão. Então, às vezes, é uma decisão simples que fica travada e aí gera um problema que, às vezes, é muito difícil de corrigir. E no meio disso tudo tem um agente que a gente estava conversando, que é a securitizadora. Securitizadora parece um prestador de serviço que não tem tanta importância, que eu falo, tipo, quase como o back-office, né? Quando tudo funciona, ninguém lembra que ele existe. Mas quando dá um probleminha, você fala, cara, o que aconteceu? Amigo, eu cuido disso todos os dias para que você não lembre que eu existo. E a securitizadora é mais ou menos assim. E recentemente a gente teve um evento com uma das maiores do mercado que eu acho que chamou a atenção. Você já passou por securitizadora, já foi investidor e investiu em vários CRIs que teve relação com elas, e hoje tem esse contato direto com um monte de pessoa física que comentam aí o resultado desse trabalho. Como é que é a sua visão sobre esse mercado? Me fala um pouquinho sobre a securitizadora. Eu vou aproveitar que você falou da questão do fórum, do quórum de votação, vou falar disso antes, eu já vou falar da securitizadora. O papel que o Clube FI tem, vamos dizer, assumido, né, é o trabalho de educação para as pessoas físicas, educação para o mercado como um todo, né, então tradução de novas normas, resumo e até apoio à CVM, à Ambima, à BCIA, no sentido de, já que a gente tem os dados, ó, tem esse dado aqui, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E a gente lá pelo Clube FI
por ser, bom, assim, eu brinco que o mercado de fundos imobiliários é uma cidade pequena. Toda cidade pequena tem a praça e tem a avenida, né. Aham. A gente brinca que a gente é a avenida dos fundos imobiliários, e por conta de sermos a avenida, a gente vê o fluxo dos carros passando. Uhum. Onde que ele para, o que que ele compra, né. Aham. E a gente vê isso através das movimentações das pessoas físicas dentro do Clube FII. E a gente consegue ver também e fazer o levantamento e acompanhamento, das votações também, né. Então a gente apoiou nessa nova consulta que está sendo feita pela CVM, a gente teve umas 3 ou 4 reuniões com eles, apoiando eles, dando insights de volume, né, o que poderia ser uma solução, né, e a gente vai fazer até uma colaboração também nessa consulta. Então a gente também atua nesse lado, né, no lado da regulação, da autorregulação, a gente também atua. E aí, né, chegando na securitizadora, né, então quando eu descobri o que era um CRI, eu já me apaixonei logo de cara, falei: "Nossa, que negócio massa, negócio complexo, está no início da vida", né, vamos dizer assim, eu comecei a olhar ali em 2011, né, que eu comecei a olhar para os CRIs, eh, e eu me apaixonei logo de cara, falei: "Cara, isso aqui é muito legal, é uma operação estruturada, né, complexa, mas o que que é esse negócio aqui, agente fiduciário, securitizadora, né, pra que eles servem, né?". Daí, quando eu fui fazer o relatório de secundário, aí eu ligava pra sequestradora: "Ó, tô fazendo um relatório secundário para o mercado, é o primeiro estudo de secundário de CRIs. Mas você é investidor?". "Não, eu tô fazendo um estudo para o mercado, para os investidores". "Não, se você não é investidor, você não tem direito à informação, tanto a sequestradora quanto a agente fiduciário". Lá foi o Felipe comprar uma cota de cada CRI. Não, e aí o que começou a acontecer foi que o relatório ficou conhecido. Aham. Aí, não, tá bom, pra aquele relatório, não, tá tudo bem, pra aquele relatório tudo bem. E então o papel da sequestradora, ele passou por diversos momentos, né. Passou pelo primeiro momento, que era basicamente um banco de investimento, então ganhava 2 milhões por operação, 5 milhões por operação, que foi lá no início. Só que a operação demorava 1 ano, 2 anos para sair. Uhum. Então tinha por que ter esse custo também, né. E aos poucos ela passou a ser mais uma prestadora de serviço na operação, e quando veio a resolução 60, que, assim, fez como se fosse um resumo das outras regulações, ela colocou que a securitadora poderia ser trocada. Então isso, vamos dizer assim, confirmou o papel de prestadora de serviço da securitadora, embora ela seja emissora. E ao meu ver, né, isso gerou um impacto também nos preços, Uhum. né, pô, se eu posso ser trocada, eu tenho valor, mas será que é tanto assim, né? Uhum. Então, e fez com que vamos dizer assim, né, acontecesse uma consolidação também no mercado. Então várias securitadoras foram compradas e foram unidas, né, e as grandes foram ficando maiores. E no livro que eu escrevi, né, o primeiro, que é o guia definitivo para entender fundos de CRI, se você escrevesse o guia mais ou menos, ninguém Tá. quer comprar, né. Então eu escrevi desse jeito, tá. Uhum. Mas ele tá sempre sendo atualizado, né. O mercado evolui. O mercado evolui, né, mas ele é definitivo daquele momento, né. Então, a primeira coisa que eu falo no livro é: o poder é do investidor. Então o dinheiro é do investidor, ele em assembleia, ou seja, na compra ou numa nova emissão, ele é decisor. E é ele que vai ditar o mercado, também o preço no secundário, é ele que faz tudo. Embora um só lhe pareça solitário, né, mas é ele que faz tudo. Então, nesse livro eu coloquei lá 250 perguntas para o investidor fazer para os gestores. Uhum. E entre lá, vamos dizer assim, tem o capítulo principal, que é o capítulo, assim, que ele faz com que todos os outros capítulos se conversem, que é um capítulo sobre a securitadora. E até aquele momento ninguém tinha dado uma devida atenção para esse assunto, né. Uhum. E lá no Veritá, quando eu era gestor, eu fui o primeiro gestor a mostrar a concentração por securitizadora. Ninguém tinha mostrado esse número até então. Uhum. Foi o primeiro relatório, se não me engano, de abril de 18, que mostrou essa, né, ó, tenho aqui tanto de Opea, tanto de dessa outra, tanto dessa outra, tanto dessa outra, né. Então, nem era Opea, era RB ainda na época, né, mas tudo bem. E aí, eu mostrei, né, eu escrevi
eu sou um aluno Waldorf, né, para quem não sabe, o aluno Waldorf, ele é uma pedagogia, né, que você da primeira à oitava série, ao oitavo ano, né, você fica com a mesma professora. Então, se a professora for com a sua cara, Você resolveu sua é vida uma acadêmica. alegria, são 8 anos de felicidade, que foi o meu caso, eu tive a sorte da minha professora gostar de mim. Uhum. Então, cara, eu adoro estudar, sabe, eu me dou super bem com leitura, aprendi a tocar, sabe, vários instrumentos, para mim foi muito rico. Uhum. Só que se a professora não gostar, né. Então, a securitadora é a mesma coisa, né, é o mesmo conceito, só que às vezes pode ser até maior que 8 anos. Uhum. Porque o relacionamento que o credor, né, o fundo imobiliário, ou a pessoa física, se ela quiser comprar o CRI por ela mesma, vai ter com aquela securitadora, e a troca de informações que vai haver ou deixar de haver, continua por 8, 10, 15 anos, né. Tem casamento que não dura isso, Sem dúvida. né. Então, assim, se pegar na média, é até maior que a maioria dos casamentos de hoje, né. Não sei se assim, é triste, né, mas é a realidade da sociedade. Então é muito importante o papel da sequestradora, e e eu digo isso desde quando eu lancei o livro, não foi por causa desse evento de crédito que eu falo isso já há muito tempo, Uhum. né. Eh, ela é como se fosse, vamos dizer assim, né, ela vai estar acompanhando as informações em primeira mão, e Perfeito. vai ter gatilhos, e vai ter um sistema, ou vai ter uma planilha, ou vai ter um pré-sistema com planilha, né. E o que importa é que funcione, né, o que importa é que funcione. Então e ter pessoas capacitadas para estar acompanhando o dia a dia. Então a gente vem falando já há muito tempo, né, e vem fazendo esse educacional, porque é que nem, vamos dizer assim, né, eu vou construir uma casa. Eu vou contratar um engenheiro, um arquiteto, vai fazer lá um estilista de interior, beleza, todos esses são importantes. Mas se tiver um pedreiro ruim, Não vai ficar do jeito que você imaginou. assim, pô, beleza, né. No primeiro ano funciona, aí dá uma chuva mais forte, entra água, né. Daí, de repente, acontece alguma coisa, o rejunte começa a sair, né. Então o chão da fábrica, ele é bem importante, embora muita coisa seja automatizável, mas o o CNPJ da sequestradora, ele vai dizer quem que é o CPF que está trabalhando ali dentro, né, e os incentivos que tem, né. Então você investidor, tá entendendo o nível da chatice, né, que pode ser esse assunto, ou da facilidade, né. Então a gente tem, assim, eu digo que a sequestradora é a primeira guardiã do interesse do cotista, Uhum. e ela tem que ser valorizada por isso, né. Então eu sou, assim, né, um entusiasta do assunto e um entusiasta também da valorização da securitadora e também do agente fiduciário, né. Uhum. E eu espero, né, que esse fato que aconteceu recente, faça os investidores pensarem, né: "Pô, será que eu preciso ter a minha securitadora? Será que eu vou precisar pagar mais para a securitadora? Será que eu vou continuar, vamos assim, espremendo uma securitadora pra fazer um negócio com ela? Será que vale a pena? Será que vale a pena pagar uma que faz um pouquinho mais caro, mas que vai entregar, É. né?" A gente Falei entrou muito, desculpa aí, tá? Não, por favor, a gente trouxe você para falar bastante. A gente teve esse mesmo dilema e a gente constituiu o nosso, porque a leitura é a mesma que você colocou. A securitizadora é a primeira fonte de contato com o empreendedor que fez a operação. Então é ela que cobra os documentos, ela que tem o conversa todo dia com o diretor financeiro, com o contador, e que traz essa informação, essa sensibilidade para dentro, checando tudo aquilo que a gente, como alfaiate, e a gente se vê da mesma forma, na hora que a gente estrutura uma operação, a gente pensa no detalhe, pensa em um monte de cláusulas lá que a gente chama de covenants, para que a gente tenha aquele controle. Só que se a securitizadora não faz aquele controle, tudo aquilo que a gente pensou não está acontecendo. E essa informação, esse contato, ele é valioso, porque você está lá na ponta, você tem o termômetro, você tem. E aí eu vou chegar na próxima pergunta, a informação privilegiada de que tem quem está ali na avenida, né. Então a gente: "Pô, deixa eu criar a minha, porque eu quero essa informação, eu quero estar próximo, eu quero ter confiança no trabalho que ela faz". E uma coisa que a gente viu e leu é que o mercado se consolidou, talvez tenha ficado mais econômico em termos de custo, mas talvez tenha ficado econômico demais, como você mencionou,
e talvez aquele trabalho que é relevante não esteja tão bem valorizado e o serviço naturalmente cai, né. Então Uhum. acho que tem uma reacomodação que pode vir a acontecer aí. E falando da avenida, achei muito interessante o que você colocou, a gente como consumidor, só nos nossos fundos já tem um volume enorme de informações que a gente absorve para a gente. Você como proprietário da avenida e ali acompanhando o fluxo de carros, quais são as curiosidades, quais são coisas que você viu ali que talvez como gestor ou dentro de um ambiente de securitizadora você não tinha enxergado, mas que agora está muito claro para você, falou: "Cara, olha só, interessante esse dado", ou como que o mercado está se comportando, ou como o mercado está evoluindo. Acho que a principal coisa, assim, que quando eu vim para esse lado também é empreendedor, né, eu também, né, mas é empreendedor digitalmente, né, a gente, assim, consegue ver mais profundamente a carência de informação das pessoas, né, então a gente consegue, por estar fazendo live semanalmente e eu vendo o retorno que as pessoas dão pra gente, a gente vê, assim, que realmente eu vou falar de novo o inglês aqui, né, assim, o suitability da Uhum. venda do produto, que traduzindo aqui para o português, tá, é vendo se esse produto está adequado ao seu perfil de risco, tá, é simples como isso. Mas é uma palavra difícil para falar isso, tá. Hum. Eh, ele na maior parte das vezes ele não é bem feito. Então, tiveram alguns eventos há uns 2, 3 anos atrás de fundos high yield, que tinham diversos níveis, né, de conflito de interesse que não foram bem mitigados, e que o conflito de interesse não é o problema é não mitigar bem eles, né, Uhum. e não acompanhar bem esses riscos. E que gerou perdas relevantes para diversas pessoas. E aí os casos chegam para a gente. Uhum. E aí a gente vê de novo a falta de conhecimento das pessoas. Então, teve um caso que chegou, eu vou comentar assim, né, que o fundo estava o valor patrimonial dele, né, Uhum. R$ 100. Uhum. O valor na tela dele, 160. Já é um erro comprar. É. Já é um erro, assim, é um erro Tá por pagando conceito. muito bem para ter um dividend yield que justifique 160. Entendeu? Assim, você tá comprando uma nota de 100 por R$ 160. Uhum. Você compraria uma nota de 100 por R$ 160? Não compraria, certo? Então o conceito da compra já está errado. Uhum. Mas no furor ali, naquele momento, "Nossa, eu vou comprar esse fundo, tá pagando muito". Uhum. A pessoa encheu a mão, colocou R$ 300.000, que era basicamente pouco mais que a metade dos investimentos dela, Caramba. que era o valor também que pagava a faculdade da filha. Nossa, Então, assim, já imagina, né, não tem suitability. não teve um assessor Aham. que orientou aquela pessoa, Uhum. o gestor mesmo, né, assim, quando participava de lives, dizia que era muito seguro, né, não falava dos riscos, não demonstrava esses riscos de alguma maneira quando falava, né, e que tá certo, ele também tá vendendo o peixe dele, né, Uhum. mas vamos dizer assim, tem que dar algum indicativo, né. E aí aquele 160 virou 30. 30? E aí ele ficou segurando, né. "Não, não vou vender. Não, 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 não vou vender. Não, vai voltar, vai voltar. Não, pô, saiu uma notícia nova, vai voltar", né. Então, ele perdeu, né, basicamente todo o dinheiro, né. Porque ele já não devia ter comprado 160, o primeiro erro já estava ali, né. Já tinha alguma coisa que tinha que ter alertado ele É, que era mas errado. comprou, né. E ele não diversificou, né. Então, minimamente assim, né, pô, tem curso de graça na Ambima. A gente tem um curso de graça lá no Clube FI, tem curso de graça em diversos, na CVM tem curso de graça, sabe. Então, assim, você investidor deveria, sabe, assim como você cuida super bem, sabe, do seu carro, né, às vezes a pessoa não tem ciúme do carro, da esposa, mas do carro Eu tem um tenho. ciúme, se bate mais forte a porta já, né. Com o investimento devia ser a mesma coisa, né, pô, se o gestor não publicou o relatório gerencial, já devia ir pra cima também, Aham. né. Então, assim, eu dei uma volta, assim, né, pra dizer que o que a gente tem visto lá é realmente a falta de conhecimento, e o quanto que as pessoas precisam ser acompanhadas ou munidas de informação para tomar suas melhores decisões. E a gente, né, o jeito que a gente faz isso no Clube FI é um jeito muito peculiar, porque a gente não faz clickbait. Uhum. "Ah, o mundo vai acabar,
os fundos imobiliários serão tributados e você perderá todo o seu dinheiro. Não, a gente Fique rico hoje. fique rico hoje, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Então a gente procura uma maneira, é uma palavra que não é muito usada no mercado, uma maneira serena de passar a informação, uma maneira sóbria de passar a informação e passar a informação de maior qualidade possível. E sabe o que eu acho? Que não é todo mundo que está interessado nisso. O Fique Rico hoje chama mais atenção. Tem mais gente querendo o Fique Rico hoje. A gente se pergunta aqui, o Bruno é de Lorena, e é uma cidade pequenininha aqui, quase na divisa entre o Rio e São Paulo. E chegou um cara, começou uma pirâmide lá. Ele captou 200 e poucos milhões de reais numa cidade pequena. Aí você pensa, como é que esse cara, com uma pirâmide, conseguiu captar tanto? E eu, para captar 200 milhões de reais, dá um trabalho danado. Sofrendo. Eu acho que é mais charmoso. A gente... Então, assim, a gente continua fazendo nosso trabalho de maneira sóbria, sem clickbait, querendo passar a informação de maior qualidade possível, e tá tudo bem, né? Porque a gente acaba, nesse caminho, conhecendo investidores, pessoas que pensam igual a gente, né? A gente não tem interesse, assim, de chegar em 1 milhão de inscritos em 2 anos. A gente não chegou em 100 mil ainda, e não estamos com pressa. A gente quer chegar consistente, porque a nossa visão, né, de mundo, nossa visão de mundo, é que você, investidor, você precisa ter a melhor informação possível e a gente está lá à disposição para poder dar essa melhor informação possível. A gente está cobrando um preço por isso, que também, né, a gente não está fazendo caridade, né? É um negócio, certo? Mas a gente quer dar a melhor informação com a maior qualidade possível. A gente atua nos órgãos, como eu já falei, né? Atua assim, de maneira legal, né? Não estão fazendo nada de ilegal, mas atua auxiliando, dando insights, dando informações, coletando o que o mercado está fazendo. Ó, tem essa prática de mercado. Será que essa prática de mercado está adequada com o que a regulação está fazendo? Será que a regulação não pode dar uma aprimorada para poder chegar nessa prática de mercado? Porque é uma prática que faz bem, salutar ao mercado. Então a gente olha com esse olhar. É quase, vamos dizer assim, né, como se fosse um pai ou uma mãe, né? Não no sentido assim de meio piegas, assim, sabe? Num sentido de claridade, assim, cara, meu filho, presta atenção nisso aqui é importante. De dar instrução, né? Dá instrução. Se desenvolva. Se desenvolva, né? Então a gente não sai dando fórmula pronta, a gente evita ao máximo fazer o ranking dos que mais pagaram no mês. Porque normalmente é bucha. Normalmente é o de bucha. 160 reais. É o 160, entendeu? Então a gente evita fazer esse tipo de coisa para não expor a uma informação, embora seja verdadeira, ela tem algum viés perigoso. Então a gente tem esse cuidado. E também não estou dizendo que os canais que são grandes de finanças são horríveis também, não é isso, tá? Só estou dizendo que o nosso jeito de trabalhar é desse jeito, mais sóbrio, mais sereno, sem pressa, com tranquilidade e, vamos dizer assim, né, querendo fazer o nosso trabalho com calma, não estamos com pressa para as coisas. Excelente. A gente tem uma visão assim também que é de longo prazo, né? Então deixa eu fazer do jeito certo, porque o certo é sempre certo, É isso. e no longo prazo a gente colhe os frutos, sem pressa. Você falou do 100 reais sendo comprado a 160. Hoje a gente vive o contrário no mundo dos FIIs. Você compra notas de 100 reais por 90, em alguns segmentos até por 80 reais. Me fala um pouquinho da sua visão dos fundos imobiliários, o que você enxerga como oportunidades dentro da gestão, perspectivas do lado do investidor, para a gente ter uma clareza sobre por que tem coisas que valem 100 a 90, a 80. É interessante, né, porque eu de uns 2 anos para cá também, eu comecei a fazer esse trabalho de educação também em notícias, reportagens que saem no mercado, né, e eu me sinto muito grato por isso, sabe, assim, de fazer parte da construção do mercado e da opinião do mercado. E é interessante que mesmo a gente buscando dar informação de qualidade, parece que as pessoas leem só o ruim. Chama mais atenção. Só lê, a pessoa dá aquela espremida que se chacoalhar um pouco o monitor sai sangue.
Então, eu tenho, assim, notado também, né, através do fórum no Clube FI e dos comentários nos vídeos do YouTube, dos comentários no meu Instagram, que a maioria das pessoas, eles estão na rodinha do hamster ali, né, na armadilha. Por quê? Né, no momento que a Selic sobe, pô, renda fixa é o caminho, né, pô, Selic baixou, vamos para renda variável. Uhum, E é natural, né, as pessoas querem ganhar mais. Eu uhum. não estou achando ruim isso, mas é que se a gente ficar toda hora tentando acertar a íris do olho da mosca, para ser mais fino, né, Aham. tentar ficar tentando toda hora acertando a íris, vou acertar aquele pontinho ali, aquele milímetro ali, é certeza de errar, Uhum. é certeza de errar. Então, e isso a gente está vendo agora, né, o momento de Selic alta, os fundos super descontados, IFIX na máxima e as pessoas comprando renda fixa. "Ah não, porque renda fixa está pagando mais", beleza, mas e as pessoas têm que lembrar, quando você compra um título renda fixa, a maior parte deles, eles são pós-fixados. Uhum. E por serem pós-fixados, eles vão acompanhar um percentual ou algum percentual mais da Selic. Só que ela vai cair em algum momento. E nesse momento que a Selic cair, e aqui, né, então estamos falando de terceiro trimestre de 2026, né, previsão do mercado hoje, né, tem uma redução expressiva da Selic a partir ali do terceiro trimestre, ano que vem. Os fundos imobiliários vão fazer assim, ó. Só que se você tentar pegar o bonde andando aqui, você já Vai perder. perdeu tudo que tinha de ganho aqui. Você vai deixar de comprar 80, vai comprar 160. Exato, exato. Ou 110, Hã. mas vai ter perdido já 30%, no Uhum. pelo menos, né, fazendo aqui uma conta simples, né. Então essa armadilha ali do hamster, né, aquela rodinha que ele fica correndo ali, não sai, é porque quando ele vai ler uma notícia ou o influenciador que ele segue, ou o assessor, ele vai estar vendendo o produto da vez. E o produto da vez é aquele que vai ser, vamos assim, empurrado na prateleira. E não necessariamente é o melhor produto para você, tá. Então, também aqui não estou dizendo que assessor de investimento é ruim, tá, e nem consultor. Estou aqui falando que você tem que tomar cuidado como investidor, porque, o tal do suitability, ele nem sempre é bem feito, né, ele é feito o suitability para o bolso, às vezes, do assessor, ou para o bolso da corretora, ou para o bolso do banco. E você tem que, vamos assim, vamos dizer, a pessoa está com 30 anos, não dá mais para ela ser ingênua. Não dá. Com 20 anos a gente até releva, né, pô, tá começando a vida, né. Você já fez 35 anos, não dá mais para ser ingênuo. A gente tem que ter um entendimento que você investidor é o maior interessado no seu dinheiro. E ter um gestor que está alinhado com isso, vai ter uma taxa de performance, vai ter uma taxa de gestão, ele tem um interesse em conjunto com você. Agora, quando você está investindo, a sua visão tem que ser: "Eu vou colocar tudo nesse fundo". Vou dizer mais, tá. Esse gestor que estava batendo 160, ele falou em lives: "Não comprem só o meu fundo, comprem outros, façam uma diversificação". Uhum, Isso eu lembro dele ter falado em live. uhum. E as pessoas não fizeram, né. Então, assim, eh, o caso de Lorena, né, e tem tantos outros. E Atibaia, recentemente levantaram uma pirâmide lá de R$ 100 milhões. Caramba. Atibaia, pegou até o delegado da cidade. É, o delegado era para estar esperto com esse tipo Pois de é. coisa. Então, assim, eu costumo brincar e fico atento a isso. Onde tem muito retorno, tem muito risco. Recentemente uma pessoa veio: "Pô, cara, achei oportunidade de ouro". Essa é boa, você vai gostar. "Achei oportunidade de ouro. Vou comprar um carro com 40% de desconto, vou lá em Indaiatuba direto, na fábrica, comprar um carro, porque tem um funcionário que ele tinha um financiamento, mas perdeu o financiamento e tem que vender para alguém, não tem nenhum amigo para comprar. Desconfie. Eu vou ir lá comprar". Daí na hora da negociação: "Não, você só tem que fazer um Pix de 15 mil aqui para o funcionário para liberar o carro". É a mesma coisa com o fundo imobiliário.
no momento que tiver todo mundo falando: "Compra fundo imobiliário, é a melhor oportunidade", será que você não devia estar indo para renda fixa? E será que agora não é o melhor momento para você ir para fundo imobiliário? Então, eu fico observando, né, a ratoeira, né, onde está a ratoeira? Uhum. Eu até dirigindo, fico: "Pô, tem alguma ratoeira aqui?" Ficou assim, sabe. Uhum. E com o investimento tem que ser assim também, né, tem que ser assim também. Grandes gestores e investidores falaram quase o contrário, né. Você deveria investir no momento em que está todo mundo fugindo. É, Rockefeller já falou isso, Warren Buffett já falou isso, então Howard Marks também. então na hora que você começar a ver que está todo mundo indo para outro lugar, dá uma olhadinha naquele cara que ficou esquecido ali, porque talvez tenha aí sim tem uma janela de oportunidade, tem escassez, e eu acho que os fundos imobiliários estão vivendo um pouco disso. Como você falou, a gente está muito próximo de um ciclo que vai ajudar muito os fundos imobiliários, né, queda de taxa de juros ajuda o mercado expande, as pessoas trocam os seus imóveis, vão para casas maiores, isso tudo cria um mercado muito mais pujante, vai ajudar o mercado de fundo imobiliário de qualquer maneira, mas hoje esse cara aqui está absorvendo esses juros que está alto, então talvez você não tenha tanta oportunidade quanto você teria num juros menor, mas você tem um nível de distribuição de dividendos que também você não vai ter naquele momento de pujança, e aí todo mundo vai correr para o mesmo lugar, né. Para fundos de fiagro, é algo mais recente, a gente tem uma manada indo, né, tudo de uma vez só para o agro, então a Globo já falava que o agro era pop há muito tempo, o fiagro levou isso para o mercado. E aí, de repente, todo mundo mergulha de cabeça, novos gestores, muita gente que não conhecia a classe de investimentos. Hoje a gente tem um mercado em turbulência aí e muita dúvida sobre o mercado. O que você, dentro da avenida, captura lá de informação desse vai e vem? Né. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, né. Aí um dos lugares que eu trabalhei, não vou falar o nome, né, mas assim, tinha tido uma operação lá, e que tinha dado em garantia, sei lá, 1000 cabeças de boi. Aí chegaram lá para executar a garantia, o cara estava pagado, só estava as cabeças. Uhum. O corpo tinha ido embora. Mas as cabeças estavam As todas lá. cabeças estavam todas lá. E mais recente, em outro lugar que eu trabalhei, eh, essa história também é espetacular. Tinha um CRA de uma cooperativa de café em Minas Gerais, no sul de Minas, foram executar. Foi lá a securitizadora, um amigo meu foi lá, um advogado, amigo meu também, foram lá executar. Chegaram, né, pegaram um carro lá na cidade, uma cidade maior, foram para a cidade menor onde estava a cooperativa, chegaram lá, tinha 2 na frente do silo, assim, onde estava o Dois café, seguranças. duas, S10 ou Ranger, sei lá, cruzadas assim na frente da e 2 segurança com 12 na mão Nossa, esperando ele. cena de filme. Não estamos falando 2012 não, é mais recente, tá. Aham. Então assim, o agro e a minha família, né, ela veio do agro, né, assim, a minha mãe cresceu em fazenda, né, aprendeu a dirigir trator. Caramba, que legal. Então, é uma coisa que a gente viveu, né, mais minha mãe do que eu, mas eu vivi um pouco também na minha infância, né. É algo muito complexo. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa chamada Anderson Quevedo. Ele está fazendo hoje doutorado nos Estados Unidos, mas ele era regional do Banco do Brasil no Sul. Uhum. E ele falou uma coisa que marcou muito para mim. Ele falou assim: "Felipe, a pessoa que está ali na terra, ele não se desvincula da terra. Então, se esse ano deu quebra de safra, ele vai se desdobrar para o ano que vem conseguir. Plantar de novo. E se não der no outro ano, ele vai de novo, mas ele não vai se desfazer da terra." Uhum. Então, eu falei desses casos mais esdrúxulos assim, mas a realidade da maioria dos produtores médios para pequenos é essa. Uhum. O que ele tem é a terra. E vai ter a casa dele ali, uma pequena lavoura para ele. E o resto ele vai vender para um terceiro. Então, a maioria dos produtores no Brasil hoje, em quantidade numérica, são esses. E muitas operações são feitas com esses devedores. Só que nós aqui, né, estamos aqui na Rebouças, ali os Jardins, ali embaixo a Faria Lima, e os investidores estão em casa com o fiagro recebendo ali 1,10, R$ 1 por mês, eles não estão com a paciência de esperar a próxima safra. Uhum. Porque o produto fundo imobiliário, ele gerou uma coisa que eu vejo que é muito positiva, né, uma renda mensal Recorrência. recorrente, Estabilidade. estabilidade,
que por lei tem que ser assim, Por lei, eu tenho que distribuir. só que o Fiagro não tem que ser assim. E a CVM já tinha dado os seus entendimentos e clarificou isso um pouco mais. Então, ele é um produto que ele tem uma adaptação para poder seguir a sazonalidade. É lógico, né, a maioria dos gestores eles tentam fazer uma suavização Uhum. da distribuição dos dividendos, fazendo o mais constante possível, só que ele não tem obrigatoriedade. Uhum. Então ele já é um produto um pouco diferente Do FII. do FII, assim como os FII Infra também, Uhum. que os gestores tentam fazer uma suavização, mas ele também não tem obrigatoriedade. Uhum. Até porque se inverter o mercado, tiver uma marcação negativa, ele não vai poder distribuir. Uhum. E isso é um produto bem diferente do fundo imobiliário, né. Então, já é uma diferença que as pessoas demoraram um pouco para perceber, porque não tinha sido clarificado pela CVM isso, que não precisava replicar exatamente a mesma lei dos fundos imobiliários. E tem muito picareta em todo lugar do mundo. Onde tem dinheiro, tem picareta indo atrás do dinheiro. Uhum. Só que, quando é uma construção, eu consigo mandar uma pessoa para medir tijolo, cimento, parede, andar, né. Pô, se o reboco foi feito, se não foi, né, Uhum. para onde foi o dinheiro da conta. Agora, tem um outro caso, né, que é interessante para as pessoas saberem. Hoje tem mais tecnologia, mas aconteceu. O banco foi lá para poder ver a garantia, deu de volta na plantação. Pô, legal, não sei o quê, beleza, beleza. O que o cara tinha feito? Tinha entrado com o caminhão no meio, tinha cortado tudo, tipo, até 2 metros para dentro, cortou tudo. O cara só olhou por fora, né, olhou por cima assim, 2 metros, beleza, beleza, e já tinha ido embora a colheita. Caramba. Então assim, eh, existe ainda: "Ah, pô, o Felipe está sendo preconceituoso, o agro é, né, assim, é o que leva o Brasil para frente", ok. Só que é um mercado ainda novo de concessão de crédito para mercado de capitais. Perfeito. O que o Anderson falou funciona muito bem. Ele é um gerente regional do Banco do Brasil e que é especializado em agro e que vai acompanhar aquele cara ali, porque ele conhece a família. Um é padrinho, outro é tio, outro é primo, entendeu? Conhece as pessoas. E ele sabe que a pessoa não vai sair da terra, porque pra onde a pessoa vai? Uhum. Não tem outra formação, ela vai continuar lá. Só que Uhum. nós aqui na Faria Lima, a gente não tem esse tempo todo, porque criou essa dinâmica, né? Se o fundo distribui menos 2 centavos aquele mês, a cota cai. Uhum. Então o gestor também fica ali: "Pô, vou distribuir menos, a minha cota vai cair, não vou conseguir fazer oferta". Então é um produto interessante. Eu vejo que o Fiagro é uma potência, né, de produto, que pode ser muito maior que os fundos imobiliários. Eu acredito que vá ser, só que tem que ter um cuidado, né. Então vamos dizer assim, não enche a mão, tá, no Fiagro, vai com calma. Diversifique. Diversifica, tem os fundos imobiliários, tem os FII Infra, tem outros produtos, né. A gente aprendeu muito com esse ciclo, né, e com a falta de conhecimento dos investidores em geral. Então, quando a gente começou a montar um modelo de fiagro para o mercado, a gente estava pensando em fazer um fiagro com pagamentos sazonais e o mercado falou: "Cara, esquece, Não tem você é uma réplica do FII, então você tem que suavizar isso". E a CVM eu acho que foi muito hábil em deixar essa flexibilização para a gente poder acumular reservas. Que qual a solução que nós encontramos aqui, principalmente com o fiagro descontado que a gente tem hoje? Eu vou acumular muita reserva. isso, Para quê? Para suavizar. isso aí. E o preço que tem hoje, ele me permite pagar um dividend yield, ou seja, um juro sobre quem comprar aquela cota lá bastante interessante e acumular uma reserva para as vacas magras, porque o agro é sazonal, ele não é tão regular quanto. É, vai ter chuva, não vai ter chuva, vai ter frio, não vai ter Exatamente. frio, é É natural que você tenha sazonalidades, é natural que você tenha mudanças de fluxo de caixa, mais que no crédito imobiliário. mais que no crédito imobiliário e mais que na infraestrutura, Sim. né. Eu acho que tem esse ponto e o mercado não abre janelas. E você falou uma coisa muito importante, a gente vem se debatendo e vocês me trazem muita informação de debates internos das pessoas e investidores lá do nosso fundo agro, sobre como atuar num ambiente em que eu tenho que ter a visão de longo prazo, apesar do meu investidor não ter. E o ponto maravilhoso que a gente tem de fundo listado é, eu tenho passivos de longo prazo. Então acho que cabe ao gestor a ter, a dar um passo para trás, de repente se isentar desse ambiente de fervor, né, de jornal, de, como você falou,
da rodinha lá, do rato que fica correndo no mesmo lugar. Falei: "Cara, eu sei como funciona. Eu sei, da mesma forma que o regional lá, que esse ciclo às vezes pode ser mais longo, mas você chega lá, e que o agro é pop de verdade, é o que a gente sabe fazer bem no Brasil. A gente tem 4 grandes, talvez 5 grandes países produtores de agronegócio: os Estados Unidos, que produz, mas consome bastante; a China, que produz, mas consome bastante; a Índia, que também exporta um pouco, mas também consome muito; e o Brasil, que exporta violentamente. A gente é muito relevante nisso. De todos, talvez a gente seja o país com mais água, o que é um diferencial muito importante. Da grande maioria, a gente é o país que tem mais estabilidade de sol, de clima ao longo do ano. Então a gente não tem geada frequentemente em grande parte do país. Então, cara, temos uma potência, o mercado é gigantesco, a gente acha que vai crescer. Tem um aculturamento do investidor e tem um aculturamento do gestor, da gente conseguir dar um passo para trás, se isolar e aguentar a volatilidade da mesma forma que o produtor rural aguenta. Então, putz, esse ano não choveu, vamos esperar um pouquinho, que ano que vem a gente planta de novo e aí chove. Porque o produtor vai continuar lá, porque ele não vai sair de lá. O agro vai continuar, a gente vai continuar, as oportunidades vão continuar, é esperar de repente o ciclo mudar e as cotas irem para o lugar certo, absorvendo as oportunidades que surgem nesse contraciclo, né. Sim. Falamos de um terceiro segmento que você falou, isento também, importante e com características muito diferentes. Como você falou, boa parte das operações que chegam ao mercado são pós-fixadas. Nesse ambiente, até por regulação, a demanda de infraestrutura é IPCA+, é pré-fixada. E num ambiente de volatilidade de juros como a gente tem no Brasil, isso gera muito impacto de marcação. Me fala um pouquinho do ambiente de infra que você tem visto lá e desse ponto importante de mudança em relação aos outros setores. Eu tive muita sorte na minha carreira, né, então eu também tive a oportunidade de fazer um dos primeiros books de trading de debenture CRI e CRA, né, do mercado. Era um banco independente e a gente fazia esse trading, né, comprava e ficava negociando para ganhar algum dinheiro. Aquela vivência me deu uma visão muito clara, assim, né, de quanto que, eh, as debentures elas são extremamente dependentes de governo, porque depende de como que o governo está consumando a sua ordem fiscal ou não, né, independente de momento, era uma realidade há 10 anos atrás, era uma realidade há 8 anos atrás, é uma realidade hoje. Uhum, Continua sendo uma questão em pauta. uhum, E isso impacta diretamente a curva de juros e também a inflação. Eh, Desde que eu estou no mercado, eu lembro de pelo menos 4 crises de marcação de crédito, mais severas, assim, né. Essas crises de marcação de mercado, elas impactam diretamente as debêntures, que antes eram compradas em um fundo aberto, não listado e que tinha resgates. uhum, E que, portanto, gerava um problema gigante. Que qual que era esse problema gigante? Começava a ter marcação, as pessoas começavam a pedir resgate, tinha que vender no dia, aí perdia mais dinheiro, porque tinha que vender a mercado, não conseguia vender e gerava um ciclo vicioso negativo. E recentemente a gente recebeu a CIO da Bram lá no nosso podcast, e eu tenho conversado com diversos dos gestores, e eu sempre pergunto: "Você está vendo alguma crise de marcação de crédito à frente? Você já está começando a ver esse tipo de situação?" E saiu uma notícia hoje inclusive, né, desse assunto. Eh, Só que o impacto é diferente para os fundos infra. uhum, Eles ficam sem a possibilidade de distribuir se não tiver uma reserva, uhum, né. Então ele é um produto diferente para o investidor, ele tem um grande benefício em diferenciação aos fundos imobiliários de Fiagros, que é se você vender com ganho, você não é tributado em 20%. uhum, Isso é uma, assim, né, chama muita atenção, uhum, né. Mas tem esse problema de que se inverter a curva de marcação a um momento de mercado negativo, que nem teve o ano passado em janeiro, uhum, né, com Americanas, você tem um problema sério na mão, se não tiver um gestor de qualidade, sabendo acompanhar. Embora ele não tenha que vender, uhum, ele não vai poder distribuir naquele mês. uhum. Então se não fizer que nem vocês falaram que vão fazer, né, tiver uma gordura grande para se preparar para momentos como esse, provavelmente o preço dele a mercado vai cair muito.
Então ele é um produto que eu vejo que ele é muito interessante. Tem uma questão de energia para 2026 que vai ter que ser equacionada, já saiu o MP1304, que deu uma suavizada em alguns pontos, para outros pontos piorou um pouco o mercado. Tem a questão do armazenamento, que já era uma questão que estava sendo questionado pelo mercado, solicitado, que parece que vai ser implementado, mas provavelmente a gente vai ter um problema com algumas debêntures de infraestrutura de energia, especialmente eólicas, né, o ano que vem, e talvez até de energia solar, a depender de como foram os próximos passos da ANEEL com relação a curtailment, né. Então, cuidado. Talvez, né, ter um zelo aí que pode ser que tenha uma série de eventos novos aí, que a gente não sabe como é que vai ser, porque ninguém viveu isso ainda. Há 20 anos atrás a gente estava discutindo apagão, hoje a gente está discutindo excesso de energia no sistema. Então é um problema muito novo. A gente tinha estímulos para energia solar. Todo mundo queria que crescesse a energia solar, que agora virou um problema porque você tem toda essa mudança de parâmetros de fornecimento de energia dentro do mercado. Tem um amigo meu que ficou milionário com energia solar, vendendo placa solar, né. E aí ele deu esse presente aí pra nós, aí, pra gente administrar. Mas é um presente, eu acho que cabe a gente dar o próximo passo, né, eu acho que agora precisa armazenar um pouco de energia para você distribuir essa energia ao longo do dia, você precisa, investir bastante na infraestrutura de transmissão, a gente acabou de ter um novo leilão de transmissão e a ideia é que você consiga distribuir isso de uma forma mais equânime pelo Brasil, tirando alguns gargalos. Acho que quando a gente vai evoluindo, a gente vai surgindo um próximo problema ali para a gente enfrentar e é um processo bacana que o Brasil está na vanguarda, né? A gente tem é o primeiro país a ter esse problema. o primeiro país a ter esse problema porque a gente tem uma energia muito limpa e mérito nosso. Isso aí. Mas assim, né, falei pra tomar cuidado, não é pra não comprar, tá? É de novo, não Diversifica. enche a mão, diversifique. Diversifica. Ah, não paga imposto quando tem venda com ganho. Calma aí, tem outro, né? Vai com calma. E as curvas vão e vêm, né? A gente hoje está num momento em que as demandas de infra estão com os spreads baixos, a NTNB está com um nível bastante elevado, então imagino que esteja muito mais difícil para esse gestor fazer o que eu estou fazendo no agronegócio de acumular reservas, e é bem provável que ele vai ter esse fechamento em algum momento e vai sofrer um pouquinho com esse ambiente. Então para o investidor, entenda onde você está entrando, não se assuste com aquilo, porque vai acontecer. Não é se, É quando. quando. Então esteja preparado para isso, não tome susto, não houve um problema sistêmico, é simplesmente um movimento de mercado. Invista da forma correta, no montante correto, para que você aguente esse tipo de perspectiva já quase que concreta. Como não tem resgate, então aquele problema que aconteceu há 3, 4 anos atrás não vai acontecer. O que vai acontecer é uma precificação ao mercado caso os investidores identifiquem que não havendo a distribuição é uma coisa negativa. Mas se houver uma educação adequada, né, pô, é do jogo, não precisa ter redução de preço. São duas coisas importantes. Tem fundos abertos de infra. Exato, Então isso pode gerar o resgate, então saiba disso, exato. esteja preparado na hora que você fizer o investimento. E a reação geralmente é muito superlativa dos investidores na hora que não tem um pagamento de cota, eu falo de cadeira. Esteja preparado para isso também. Baixou 2 centavos, mas acabou Esteja dentro do seu tudo. limite, volume. Pense a sua estratégia de investimento contemplando essa variável. É isso aí. Felipe, prazer enorme ter esse bate-papo com você. Muito gostoso poder pegar essa experiência toda e trazer e com esse olhar de algo para mim é novo, né, que é o olhar do investidor. É muito interessante você que está acompanhando dentro da avenida lá, entendendo como é que funciona o tráfego da cidade pequena. Para terminar, eu queria pegar com você sugestões, uma de vídeo e uma de livro, porque a gente monte aqui a nossa biblioteca e a videoteca. Sua sugestão como leitor aí, e pessoa que acompanha as redes vai ser super importante para a gente compor esse portfólio. Eu vou falar um livro que eu já li faz uns 10 anos e que impactou diretamente a criação do CR Data, mas que hoje, com as IAs, ele é um livro que, assim, qualquer pessoa com algum conhecimento pode fazer um sistema, que é o Flash Boys. Michael Lewis, se eu não me engano o nome do autor, é a mesma pessoa que escreveu A Grande Aposta. E estão gravando um filme também sobre esse livro. Então ele é um livro que fala sobre trading via algoritmo,
e que começou a acontecer o ano passado em fundos imobiliários. Começou a impactar os fundos imobiliários no ano passado, fundos quant dos Estados Unidos começaram a tradear e geraram um fluxo novo no mercado de fundos imobiliários. Então, você vai entender um pouco mais se você ler esse livro, é um livro de um cara que já fez um best-seller, né, E então tem a ver também com a velocidade dos trades, né. exato, exato, que vai acelerar, né, cada vez mais. E o filme, né, assim, se pudesse ser um filme, aí tem vários cortes dele no YouTube também, Com o Dinheiro dos Outros. Também é um filme antigo, é um filme antigo. E ele mostra o papel do gestor. Não só o gestor de fundo imobiliário, mas o papel de um gestor em uma empresa. E aí é por isso que é com o dinheiro dos outros, né. Ele mostra ali ações positivas e não positivas desse gestor, né, que, vamos dizer assim, e aí tem o momento de uma assembleia, que hoje é tudo online, né, mas antes as assembleias eram presenciais, então tem um momento lá que é, assim, quase uma plateia, assim, Os donos do dinheiro. os donos do dinheiro e ele lá falando um monte de groselha e quase apanhando. Então é um filme pra Abrir a cabeça. abrir a cabeça. Hoje a gente tem a proteção da internet. Tem uma tela na Tem frente, uma né, tela na do frente. lado de lá, do lado de cá. Mas que deixa o pessoal um pouquinho mais confiante para falar o que pensa de verdade, bota que é lá. bom, que é bom. Outro dia fizeram um comentário num vídeo do Clube FI, eu falei: "Não, só pelo nickname pode apagar". Ele não tá falando sério com certeza. Felipe, obrigado mesmo. Foi um Valeu. prazer conversar com você. De novo, vocês fazem um trabalho muito importante que a gente está Obrigado. começando agora, você já faz há muito tempo, de trazer educação para o investidor, trazer informação. Eu acho que o mercado de capitais vem crescendo e para que ele cresça de forma saudável, você precisa entender o que está sendo feito aqui. Eu tenho vários amigos que me ligam e falam: "Pô, eu invisto em CRI". Aí eu: "Pô, CRI de quê?" Como o Felipe falou, um CRI. Tem todo tipo de risco dentro de um CRI. Pare de olhar o produto, pense no risco final. Veja, hoje a gente já chegando na última ponta, em quem é ali que está devendo, de informação com o que vocês estão desenvolvendo. Então falta muita informação para o mercado e, cara, fico muito feliz de ter pessoas como vocês, com a seriedade que vocês têm, trazendo esse tipo de educação e informação para todos nós. Eu que agradeço a participação aqui, o convite para mim poder participar aqui, e espero poder ter agregado alguma coisa e não, assim, às vezes eu tenho um olhar um pouco mais, assim, diferente, né, faço comentários mais assim, né, mas é pensando em você, né, investidor, para você evitar cair em furada. Você que nos acompanhou até aqui, se conecte com a gente, assista o próximo episódio, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.